Boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite, Seja tudo bem. bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, nós sabemos que a Organização Mundial da Saúde disse que a enxaqueca é a 10ª doença mais incapacitante e acomete em torno de 15% da população mundial. Não é um número muito alto? Nem tão alto assim. Nós temos 30 milhões de brasileiros com enxaqueca. Meu Deus do céu, por É que muita isso, doutora? gente. Porque a maioria das pessoas não procura tratamento, não vai atrás, não faz diagnóstico. Então ela até se transforma. Aquela enxaqueca que era episódica, ela começa a se tornar cada vez mais frequente até cronificar. Como que nós podemos identificar quando de fato é enxaqueca? Porque às vezes a gente utiliza o termo enxaqueca para outras situações. Mas na verdade, por exemplo, acaba se confundindo a enxaqueca com uma simples dor de cabeça. Eu estou com enxaqueca, Então, mas é dor de cabeça. Nós temos que saber que existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Caramba! E a enxaqueca é um desses tipos. Tá. E é o mais conhecido deles. Quer dizer, nós sabemos que estamos com enxaqueca quando essa dor não passa, seria isso? Não, ela é bem característica. Ela é uma dor pulsátil, latejante, que acomete geralmente a metade da cabeça. E ela tem fenômenos que acompanham. Ela pode vir acompanhada de náuseas ou vômitos, intolerância à luz, a cheiros, a barulho, a movimentos. E ela dura de 4 a 72 horas. Então é característica, a dor é diferente. Ela começa fraca e vai ficando forte, diferente de outras dores de cabeça. Podemos dizer que o estresse seria, por exemplo, um desses itens que desencadeiam a enxaqueca? Nós temos que saber que a enxaqueca é uma doença neurológica hereditária. Então você pode ser um paciente que tem enxaqueca, mas ela está latente, está quietinha, ela não desencadeia. Tá. Aí você é submetido a um gatilho. Quais são os nossos maiores gatilhos hoje em dia? O estresse. Estresse emocional, estresse físico. As pessoas trabalham excessivamente, dormem pouco, como você mesmo já citou, se alimentam mal, fazem jejum prolongado. Então, não fazem atividade física regular, não tiram férias. Tudo isso contribui para que essa enxaqueca vá se desencadeando. Ela estava quietinha, mas daí, de repente, ela explode. Tá, entendi. Por exemplo, para quem está nos acompanhando sofre desse mal, quais são os tratamentos mais eficazes que nós temos disponíveis aqui no país? É sempre bom chamar atenção quando que você vai tratar essa dor de cabeça. Nós estamos, como maio foi o mês da dor de cabeça, dia 19 de maio foi o dia escolhido de combate à dor de cabeça, a cefaleia. Então, nós estamos usando um slogan, 3 é demais. Se você tiver 3 dores de cabeça ou mais por mês, durante 3 meses consecutivos, já está na hora de você procurar um neurologista para tratar. Já é um alerta. Já é um alerta. E aí ele vai fazer o tratamento, que são 2 medicamentosos, abortivos e preventivos. O abortivo é para ensinar você a abortar essa crise e preventivo quando você vai tomar outros medicamentos para prevenir diariamente as crises. Tá. Você trouxe para a gente aqui alguns itens para mostrar. Um deles é essa tiara, né? Isso. Eu queria que você explicasse como é que funciona. Ela é uma tiara diferente, não é isso? Isso seria um marco, né? Um aparelho que nós chamamos isso de tratamento através de neuromodulação, porque modula. Então, ele, quando colocado na testa, ele vai estimular ramos do nervo trigêmeo, que é o mais acometido. Tem vários nervos que são comprometidos, mas o principal é o trigêmeo. Então, ele ajuda tanto a abortar a crise. Sim. Ele tem um eletrodo que é acoplado na testa, que o paciente coloca na testa e com o programa dele você vai ter um programa que aborta a crise e um programa que previne. Tá. E qual a vantagem? Que ele não é um medicamento, porque o que nós mais brigamos... Vou colocar, é assim, né? Isso. Que a gente coloca, fica aqui na testa? Exatamente. Tá.
E o que nós mais brigamos hoje, mais lutamos, é contra o uso abusivo de analgésico, a automedicação. As pessoas usam medicamentos. Então, esse não é um remédio. Ele pode ser usado por crianças a partir de 8 anos e por gestantes. Não tem contraindicação na gravidez. Tá. A partir de que idade a gente pode desenvolver a enxaqueca? Ou não existe? Desde Crianças, por exemplo, muito cedo. pode Desde ter muito enxaqueca? cedo. Crianças? Você já percebe que uma criança com 2, 3 anos, ela está vendo um desenho, vendo a televisão, e ela para de ver, põe a mãozinha na cabeça, procura, sai de frente ou para de brincar, procura um lugar silencioso, com pouca luz, pouco barulho, fica lá quietinha. Muitas vezes ela dorme, mas quando ela chega numa idade mais na pré-escolar, geralmente já precisa dar analgésico e tem que começar a cuidar, ir atrás, procurar tratamento para não se tornar um adulto enxaquecoso, que isso é muito, muito sério. Doutora Célia, por exemplo, nós sabemos hoje, estamos falando dessa questão com as crianças, mas nós também sabemos que hoje o uso excessivo de celulares, equipamentos eletrônicos tem sido algo premente na nossa sociedade. Isso também pode ser um gatilho para enxaqueca? Sim, a própria luminosidade, nosso cérebro é bombardeado com muitas informações. Então, não é só o celular, mas você não consegue se atentar a uma coisa a mais, você faz tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, isso contribui para que você tenha mais dores. Entendi. Uma pergunta que sempre chega aqui para nós quando tratamos de algum tipo de doença ou de alguma situação, como é o caso da enxaqueca, é se há prevenção. Então, para a enxaqueca, há algum tipo de prevenção? Sim, sim. Uma das prevenções é aquele medicamento que eu falei que vai ser usado diariamente. São 2 ou 3 tipos de medicamentos, depende de cada paciente. Outra prevenção é a própria neuromodulação, a toxina botulínica, que nós fazemos em vários pontos. Mas a aplicação da toxina botulínica, ela só é usada para aquela enxaqueca crônica. O que é uma enxaqueca? Se o paciente, em 30 dias, ele tem 15 dias no mês com dor de cabeça. Aí ele já tem essa indicação. Metade do mês ele fica com dor de cabeça? Fica com dor de cabeça e muitas crises dessas são as incapacitantes. Nós falamos que a enxaqueca interrompe a vida. Porque aquela mãe que tem uma reunião importante na escola de um filho, ela não consegue ir, porque ela tem amiga que tem um casamento da melhor amiga dela, ela não consegue ir, porque ela teve uma crise exatamente naquele dia. E o perfume das pessoas naquela festa, muitas luzes, o barulho, a música alta, tudo isso vai contribuir para que as dores piorem. Então, ela não vai. E como é que é essa aplicação dessa... É uma enzima, é isso? Não, toxina botulínica. Uma toxina, tipo Botox, para a gente entender. Exatamente. Como é que é essa aplicação? Ela é feita onde? Todos esses pontos que estão marcados aqui. Mostra para a câmera aqui, só por favor, que bilateral. Aí... São todos esses pontos e eles vêm até o ombro e de ambos os lados, né? Por mais que a dor possa ser de um lado só, porque ela não age só no relaxamento muscular, ela age como um anti-inflamatório, age em neurotransmissores. Uma pergunta, por exemplo, pessoas que têm sinusite, que já está bastante frequente, principalmente nessa época, pode-se desenvolver uma enxaqueca por conta da sinusite? Não. Quando nós falamos de dor de cabeça, nós falamos que tem as dores de cabeça primárias e as secundárias. Primárias, a própria dor de cabeça é a doença, que é o caso da enxaqueca, de cefaleia tensional. Existem mais de umas 20, 30 cefaleias primárias. A secundária é aquela que acontece secundária a alguma doença. Então, a pessoa tem uma sinusite, ela tem uma dor de cabeça porque ela está com uma sinusite, com uma inflamação dos seios da face. Então, sinusite e enxaqueca são 2 coisas completamente diferentes. Assim como uma alteração da articulação temporomandibular. Tem pessoas que têm apertamento, bruxismo e acordam com dor, que essa dor pode irradiar para cá e simular uma enxaqueca. Mas é uma dor secundária, uma disfunção temporomandibular.
uma dor de um aneurisma, de uma meningite. Por isso que a automedicação é muito perigosa. Uma coisa que até as pessoas aqui da produção estão perguntando sobre a questão das massagens. Aquelas massagens que a gente costuma fazer na têmpora, ajudam a aliviar? Ajuda porque, primeiro porque comprime, porque quando acontece uma crise, os vasos que estão entre a calota craniana e o couro cabeludo, eles dilatam. Tá. A hora que você comprime, eles contraem, então ajuda a melhorar. E a massagem também, ela aumenta a endorfina, que é a nossa morfina interna, dá aquela sensação de bem-estar, também ajuda. O gelo também contrai os vasos. Por que as pessoas usavam batata na cabeça? E realmente funcionava, porque a batata fria contraía esses vasos e ajudava a melhorar as dores. Entendi. Homens ou mulheres são que têm mais enxaqueca? Tem esse dado? Sim, a enxaqueca é mais comum nas mulheres. 70% das mulheres, 50% dos homens. Provavelmente devido às oscilações hormonais. Tá. Oscilações hormonais são... Por isso que pode começar na primeira menstruação, piorar no período menstrual. Vamos às perguntas dos telespectadores. Boa noite, Fábio. Eu sou Ana. Eu sinto fortes dores de cabeça 3 vezes por mês, doutora. Isso é um indicativo de enxaqueca? Pode ser. Já está na hora dela procurar um neurologista. Ela entra naquela categoria que conversamos, né? Exatamente. Já é uma quantidade elevada, não é? Pois é. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Célia. A minha esposa tem dores de cabeça frequentes. Ela acorda já com dor e eu não consigo saber o que fazer. O que ela pode fazer para solucionar esse problema? É Lourival, da Bahia, lá de Salvador, que faz a pergunta. Lourival, ela tem que procurar, porque tudo vai depender da idade dela. Existe uma dor de cabeça, nós chamamos de cefaleia ou dor de cabeça hípnica, de hipnose, de sono, que acorda o paciente. Mas essa é mais comum depois dos 55, 60 anos. Tá. Mas ela pode ter uma enxaqueca que está acordando, mas é só um neurologista que vai poder esclarecer. Entendi. Boa noite, Fábio. O programa está muito bom. Dores de cabeça acima dos olhos, pode ser enxaqueca? Pode, mas pode ser também um problema de visão. Porque aquela dor moderada no final do dia, que não começa fraca e vai ficando forte, ela aparece no final, mas é sempre igual. Pode ser um problema de refração visual. Tem uma pessoa que está perguntando o seguinte, ela diz, boa noite, Fábio, minha esposa tem enxaqueca crônica, toma medicamento todos os dias, já fez vários tratamentos, mas sem sucesso. Como é que eu faço para experimentar essa toxina que vocês estão falando? É o Carlos Siqueira. Então, ele tem que procurar um neurologista e ver se o plano de saúde dele cobre, porque alguns planos de saúde já estão cobrindo, ou então ele procurar um hospital-escola, que também eles têm essa opção. Tem uma telespectadora que está perguntando se essa tiara serve também para tratar a depressão. Não. Né? Ela tem 2 programas aprovados até pelo FDA, que é para abortiva e preventiva. Tem alguns estudos que ela relaxa, então a pessoa chega muito tensa, ele põe no 3º programa que é mais suave e eles falam que pode relaxar. Olha, a Helenice de Salvador pergunta se a dor de cabeça é hereditária. É hereditária. Ela é uma doença neurológica, mas é herdada. Alguém na família, quando você faz a história do paciente, sempre tem alguém. Ou a avó, ou a tia, ou a mãe, alguém tem. O pai, alguém na família tem. Faltou alguma coisa a gente falar, doutora? Acho que não, né? Faltou chamar a atenção de novo para não tomar medicamento sem orientação e não fazer uso abusivo, porque aquela enxaqueca que era episódica, que acontecia uma vez por mês, quando ele começa a tomar muito analgésico, ela pode se tornar crônica. E aí o tratamento é bem mais difícil. Tá certo. Doutora Célia, muito obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Espero ter sido útil e ajudado, porque é incapacitante mesmo. É verdade. Muito bom sua presença nessa noite.